sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus acusados de articular um golpe de Estado. A gente recebe aqui no TJ Aparecida o advogado, professor e analista político do Grupo de Análise de Conjuntura Social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Melilo Diniz, e a advogada, doutora em Direito Constitucional com pós-doutorado em Democracia e Direitos Humanos, Damares Medina. Sejam bem-vindos aqui ao TJ, uma boa tarde para vocês. Boa tarde, muito obrigada, Rayane. Boa tarde, Melilo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Eduardo, Rayane. Boa tarde, Damares. Uma alegria estar aqui no TJ Aparecida. E a gente já começa, falando sobre essa situação. Damares, como será o julgamento que começa amanhã de manhã? A leitura do relatório, como a Manu trouxe também para a gente, pelo ministro Alexandre de Moraes, é o primeiro passo. Há limite para essa leitura? Pode haver também questionamentos ali durante a leitura? De acordo com o rito do julgamento, não. O professor Melilo pode aqui me complementar. A leitura do relatório é uma fase formal que abre o julgamento, Lembrando que a presidência da primeira turma é do ministro Cristiano Zanin, que vai fazer a abertura, leitura da ata da sessão anterior, e aí o relator já passa para a leitura desse relatório. Em seguida, nós temos as sustentações orais e o Supremo tem adotado esse julgamento bifásico, tanto nas ações penais quanto no controle concentrado de constitucionalidade também. Ele dedica uma primeira fase só para oitivas, para exposições orais, e uma segunda fase para coleta de votos, o que nós entendemos que aperfeiçoa a deliberação no Supremo Tribunal Federal. Damares, boa tarde para você, boa tarde também ao Melilo. É um prazer revê-los aqui no TJ Aparecida. Gostaria de complementar, Melilo, a fala da Damares, e eu pergunto já para você também o papel do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator dessa ação, nesse processo todo que resultou agora no julgamento do Bolsonaro e mais 7 réus. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Damares. É isso mesmo que a Damares descreveu. Além disso, a gente vai ter a fala inicial do Procurador-Geral da República, o doutor Paulo Gonet, depois a apresentação da defesa do delator Mauro Cid, e aí, por ordem alfabética, todos os demais. Eu imagino que a fala dos advogados de Jair Bolsonaro aconteçam provavelmente somente na quarta-feira, não amanhã, dia 2. Dito isso, me parece que o ministro Alexandre de Moraes tem contribuído muito para o papel constitucional do Supremo Tribunal Federal. Tem também recebido muitas críticas. Eu estive há uns 15 dias com ele e ele me parece absolutamente tranquilo diante do desafio. Mas sabe também que não só está em julgamento o núcleo crucial, Jair Bolsonaro e mais 7 membros, como os demais que estão submetidos a ações penais no STF. Também está em julgamento a capacidade de enfrentar essa questão com serenidade, com equilíbrio e, ao mesmo tempo, adotando a legislação, as próprias normas que estão sendo atribuídas às condutas e, por fim, ao papel da Corte do Supremo Tribunal Federal. Melilo, Damares, eu pergunto a vocês, Damares, com vontade para responder, quais são os principais argumentos da acusação e da defesa nesse julgamento? O principal argumento do Procurador-Geral da República é que esse núcleo crucial teria atuado diretamente na orquestração de toda uma trama golpista, cuja ponta do iceberg seriam as invasões do dia 8 de janeiro, que culminaram na depredação do Supremo Tribunal Federal, destruição do patrimônio público. Então, a arquitetura adotada pela PGR foi de fatiar a denúncia em vários núcleos, do 1 ao 5, escalonados a partir da participação, da importância de cada um em toda essa trama golpista, mas, sobretudo, no proveito que cada um iria ter de eventual golpe bem-sucedido. Nós estamos aí diante de um julgamento por uma tentativa de golpe. Então, o principal fundamento é esse, é uma articulação entre os atos de vandalização, de depredação de patrimônio público que culminaram no dia 8 de janeiro e toda essa arquitetura que antecedeu, e aí esses núcleos seriam os mandantes
dessa ação coordenada. Não apenas os atos de invasão, mas tudo que se descortinou depois da depredação do Supremo Tribunal Federal, que vai desde minutas de golpe, planos falando punhal verde e amarelo. É um processo muito extenso, envolve muitas pessoas, né? Então, o argumento é essa articulação entre a invasão efetiva do Supremo e o papel de cada um nessa estrutura de tentativa de golpe. Melilo, esse julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus tem chamado a atenção não só aqui no Brasil, está tendo grande repercussão no mundo todo, né? Até porque a gente fala desse envolvimento do presidente norte-americano, Donald Trump, que teria retalhado o Brasil com as tarifas por conta dessa injustiça com o ex-presidente Jair Bolsonaro, assim fala o Donald Trump. Mas eu queria perguntar para você, está chamando muita atenção. A Manuela estava descrevendo aqui para a gente uma segurança bastante reforçada na Praça dos Três Poderes, principalmente no prédio do Supremo Tribunal Federal, onde vai acontecer esse julgamento. Mais de 3.000 pessoas se inscreveram para acompanhar os trabalhos presencialmente, credenciados 501 jornalistas entre brasileiros e estrangeiros, então aí a gente tem uma noção da dimensão desse julgamento. Então eu pergunto para você, a Damares também pode responder em seguida, o que esse julgamento pode impactar no cenário político aqui no Brasil? Eu creio que é um julgamento histórico. Antes de vir para cá, para conversar com vocês da TV Aparecida, eu estava exatamente ali no espaço da Praça dos Três Poderes, onde fica o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Desse lado aqui, o outro lado é o Palácio do Planalto. E a segurança está enorme e com razão. Depois, há necessidade de uma série de controles para acessar esses espaços. E esse julgamento não é somente histórico por conta disso. Primeiro, é um julgamento de um ex-presidente da República acusado de cometer crimes graves contra a democracia. Depois, eu quero ressaltar que, para além do próprio Jair Bolsonaro, é um momento histórico porque é raro, e raro por conta do julgamento de generais que também, de acordo com a acusação, atentaram contra a democracia. Lembremos que na história brasileira, muitas vezes a questão militar serviu para violar as regras e a Constituição. Houve muito atentado à democracia ou às regras formais a partir da questão militar. E desta feita são julgados nesse núcleo crucial já expoentes do Exército e das Forças Armadas. Gente como o general Heleno, que é tríplice coroa, 3 vezes o melhor nos cursos de formação que levam à carreira de general. E isso é importante para a história. Mas há uma terceira consequência política que me parece que isso impacta profundamente nas eleições vindouras de 2026, eleições nacionais, que trarão mais uma vez uma disputa muito grande e, ao mesmo tempo, onde cada pedaço desse julgamento vai impactar. Eu quero aproveitar a fala da doutora Damares Medina para dizer que esses 3 meses, novembro, dezembro de 2022 e janeiro de 2023, são meses históricos, são 90 dias onde assistimos, eu estava em Brasília no dia 8 de janeiro, assistimos um conjunto de atos que redundaram na acusação que ora é submetida ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, eu creio que a gente ainda vai ter um tempo muito grande, Eduardo, para refletir a respeito de todos os impactos causados, não só por esse processo, mas também por todos os elementos políticos e históricos que estamos nos deparando nesse momento. Doutora Damares, pergunto para a senhora agora, né? Caso o Supremo Tribunal Federal condene os réus, quais seriam ali as consequências legais imediatas para Jair Bolsonaro e também para os aliados? E ainda as defesas podem recorrer, lembrando que o julgamento tem início amanhã e deve se estender até o dia 12 de setembro. É provável que as sessões consumam até 27 horas de julgamento. Eu tenho aqui um cronograma. Estão até agora previstas 5 sessões de julgamentos dedicadas só ao julgamento desse núcleo crucial. E é interessante também nós termos em mente que a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, caso ele venha a ser condenado, está se falando muito em anistia, né?
condenação e inelegibilidade são duas questões completamente diferentes. O fato de o ex-presidente ser ou não anistiado não significa que ele será, né, elegível, que são processos diferentes lá na Justiça Eleitoral, no Tribunal Superior Eleitoral e no Supremo Tribunal Federal. E eu gostaria de complementar também aí os recursos, isso é muito interessante. Um dos principais temas da defesa, né, a pedra de toque da argumentação da defesa, é que o fórum competente para o julgamento dessa ação penal seria o plenário do Supremo Tribunal Federal, e ela está sendo julgada pela primeira turma. Por outro lado, isso dá também uma possibilidade de um recurso a mais para o plenário do Supremo Tribunal Federal. Uma vez saída a sentença, o acórdão, na verdade, e havendo condenação, são cabíveis basicamente dois recursos: embargos de declaração, ainda sendo apreciados pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que é composta por 5 ministros, e embargos infringentes, que aí sim deslocaria a apreciação para o plenário do Supremo Tribunal Federal. E complementando a fala do professor Melilo, é um momento histórico para o Brasil, porque é uma oportunidade de nós nos reencontrarmos com a nossa história, né? Como o professor destacou muito bem, né? Nós já tivemos um passado muito recente de investidas autoritárias muito severas, que são inclusive negadas por parte de segmentos considerados reacionários, né, retrógrados, e pela primeira vez generais de altíssima patente, um ex-presidente se encontra no banco dos réus por tentativa de atentado ao Estado Democrático de Direito. Então é uma oportunidade também de o Brasil se defrontar com seu passado recente, tentar fazer as pazes e passar a limpo esse passado, independentemente de anistia ou não. Os atos que ocorreram, eles precisam ser julgados. E como bem destaca o ministro Alexandre de Moraes, em nenhum país do mundo uma ação penal seria julgada com tamanha transparência, com mais de 9 advogados atuando, 134 testemunhas de defesa, todos os depoimentos transmitidos ao vivo pela TV Justiça e disponíveis também em áudio no site do Supremo Tribunal Federal. Então, gostaria de convidar a todos, né? Nós sabemos que há críticas, que há questões ainda que precisam ser enfrentadas, mas a conhecer o julgamento, a ouvir os depoimentos, a acompanhar esse momento que realmente pode ser um divisor de águas na história da nossa recente democracia constitucional. E nós aqui, enquanto Departamento de Jornalismo da TV Aparecida, vamos cumprir com a nossa obrigação e com a nossa missão de informar apenas, sem lado partidário, sem lado ideológico, apenas a informação, porque a população brasileira merece a melhor informação. Por isso estamos aqui abrindo esse debate com você, Damares, com o Melilo, sempre muito bem-vindo aqui no TJ Aparecida, e pedir nesse momento, a gente está vendo toda essa turbulência política que o Brasil tem enfrentado nos últimos anos, mas pedir principalmente, assim eu encerro com vocês, serenidade ao povo brasileiro, né? Para que possa acompanhar com tranquilidade esse julgamento, porque é a justiça que está atuando e precisamos confiar no nosso judiciário, né? Eu agradeço a participação dos dois mais uma vez aqui no TJ Aparecida. A gente há de se falar daqui pelos próximos dias com os desdobramentos desse julgamento do ex-presidente e dos 7 réus pela trama golpista. Obrigado, Melilo. Obrigado, viu, Damares? Eu que agradeço, Eduardo. Obrigada, Melilo. Obrigada, Rayane. Damares, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar essa bancada aqui com você. Uma alegria também, Eduardo e Rayane, a todos da TV Aparecida. Pedindo aí a proteção da mãe, Nossa Senhora da Aparecida, para esse período do Brasil, que seja um momento de tranquilidade, que todos possamos acompanhar tudo da melhor maneira possível. Um grande abraço. Obrigada. Essa é a nossa torcida, o nosso desejo Sim. também. Boa tarde, um abraço para vocês, uma ótima semana, viu?